Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, que o altar tem resposta. Por isso nos entregamos a Jesus Cristo, totalmente, nos compromissando com Ele, entregando nossa vida, nossa família, negócios, projetos, sonhos, desejos, tudo no altar de Deus. O Senhor é o nosso Deus. Temos uma exclusividade com Jesus Cristo, com a sua palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Nós cremos em Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E nós entregamos a Ti, Senhor, nossos filhos. Entregamos a Ti o nosso amanhã e declaramos: Tu estás no controle de todas as coisas. Meu Pai, tira agora toda a ansiedade dessa pessoa, toda a angústia, toda a depressão, toda a dor na alma, essa pessoa que está enlutada porque perdeu alguém. Senhor, traga o consolo sobre a vida dela, e eu oro por todo aquele que está doente, por todo aquele que está enfrentando algum tratamento de saúde. Em nome de Jesus nós oramos para que essa pessoa seja curada agora, que o poder restaurador de Jesus Cristo toque nessa pessoa. Toque-a, Pai, com teu poder, toque-a com a tua graça, toque-a com teu favor. Libera, Pai, libera sobre ela mais do Senhor, mais da tua graça, mais do teu favor. Toque-a, Jesus, toque-a com teu poder, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, visita cada um dos teus filhos, visita cada um dos teus filhos com graça, com favor, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua bênção, Pai, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Nós estamos orando aqui, colocando no altar de Deus a nossa vida, e cremos que o altar tem resposta. E hoje nós vamos fazer uma oração especial. Veio muito forte no meu coração de orar pelos filhos, de orar pela família, de orar pela união na família e também de orar por uma segunda coisa. Eu vou orar para que imprevistos, tudo aquilo que está fora da normalidade, que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha colocar a mão. Eu estarei orando por isso. Muitas vezes você tem um planejamento e as coisas começam a dar tudo errado, para que você atrase, para que as coisas não cheguem no tempo para você. E eu não sei se você lembra, mas teve um dos propósitos que eu fiz aqui, repreendendo o espírito de atraso, aquilo que traz confusão, aquilo que impede as coisas de acontecerem, aquilo que vai resistindo. Por exemplo, Daniel, ele orou 21 dias pedindo uma resposta a Deus, mas a Bíblia diz que a oração dele foi ouvida desde o primeiro dia, ou seja, houve um delay. Você tem que entender isso. O mundo espiritual muitas vezes tenta trazer atrasos para a nossa vida, tenta trazer atrasos, tenta trazer percalços para a nossa vida, e nós temos que ter essa sensibilidade, esse discernimento espiritual de compreender isso, que tem certas coisas que fogem da normalidade, que não é normal. E o Senhor me tocou de hoje eu fazer essas orações, tanto pelos filhos, quanto repreender esses atrasos, certo? E nós vamos fazer isso hoje, no final aqui dessa oração. Por isso quero pedir a quem está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aí, isso ajuda muito para que o YouTube mande o vídeo para mais pessoas. E se você puder compartilhar essa oração com 10 pessoas ou mais, faça isso. Mande para 10 amigos, mande para grupos que você está, compartilha nas tuas redes sociais. Alguém próximo de você vai ser abençoado pela tua vida. Eu quero declarar agora o Salmo 71, certo? E olha só, vamos compartilhar com você um testemunho que nós recebemos aqui do Adriano. Ele escreveu assim:
Comecei a seguir você através da minha irmã e me envia o link da oração da manhã. Desde então nunca mais perdi uma oração. Entrei no propósito Carta para Jesus, apenas pedindo com fé. Apresentei algumas situações urgentes e comecei a crer que posso ouvir a voz de Deus. Mas o mais importante foi pela minha filha mais velha, que tinha um mioma de 3,17 centímetros no ovário. Coloquei em oração pela cura e, para a honra e glória do Senhor, em um exame de ressonância, o mioma simplesmente desapareceu. Deus abençoe a sua caminhada e o seu ministério. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é poderoso. Amém? Nossa fé está em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E eu não sei porquê, sabe? Desde a minha oração da manhã, eu não sei se você me acompanhou na oração da manhã, mas o Senhor me deu uma palavra muito sobre aquelas pessoas que estão prostradas, que estão precisando se levantar. Deus me deu essa palavra. E agora, enquanto eu estou aqui nessa oração da noite, Deus está me dando uma palavra também nesse sentido. Tem muita gente aí que está prostrada, está perdida na vida. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te levantar. Creia, coloque a sua fé. Há um poder de Deus que está operando aqui hoje, no dia de hoje, essa unção está sendo liberada aqui. Essa unção está sendo liberada aqui. Há uma unção de Deus que está sendo liberada. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 71, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, nunca seja eu confundido. Na tua justiça socorre-me e livra-me. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu para mim uma rocha de refúgio, a que sempre me acolha. Deste ordem para que eu seja salvo, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde que nasci. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será teu constantemente. Sou para muitos um assombro, mas tu és o meu refúgio forte. A minha boca se enche do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me enjeites no tempo da velhice, não me desampares quando se forem acabando as minhas forças, porque os meus inimigos falam de mim, e os que espreitam a minha vida consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus. Apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os meus adversários. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará da tua justiça e da tua salvação todo o dia. Posto que não conheço a sua grandeza, virei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, da tua tão somente. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. A tua justiça, ó Deus, atinge os altos céus. Tu tens feito grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu, que me fizeste ver muitas e penosas tribulações, de novo me restituirás a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. Também eu te louvarei ao som do saltério pela tua fidelidade, ó meu Deus. Cantar-te-ei ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar os teus louvores, assim como a minha alma que tu remiste. Também a minha língua falará da tua justiça o dia todo, pois estão envergonhados e confundidos aqueles que procuram o meu mal. Esse é o Salmo 71. E eu quero meditar agora no verso 20 com você, que diz assim: Tu que me tens feito ver muitos males, de novo me darás vida. Deus não te trouxe até aqui para parar agora
com o trabalho na tua vida. A Bíblia diz que aquele que começa a boa obra termina. O salmista disse algo interessante aqui: o Senhor me trouxe até aqui. Até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Até aqui o Senhor tem sido bom. Até aqui eu tenho vencido inimigos. Até aqui eu venci várias estratégias dos meus adversários contra mim. Até aqui o Senhor tem cuidado. Eu estou amparado pelo Senhor. Só que olha o que Davi disse aqui: tu que me tens feito ver muitos males, de novo me darás vida. Ou seja, já houve muita dor, já houve muita luta, já houve muita queda, mas também haverá muita restauração, muita renovação e muito recomeço. É isso que o texto está nos dizendo. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem muito mais para frente. Às vezes a gente fica chorando, como diz o gaúcho, chorando as pitangas por aquilo que se perdeu no passado, chorando por aquilo que não está mais na nossa vida. Mas Deus sabe, Deus é testemunha. Existem coisas maiores preparadas para nós em nosso futuro, em nosso amanhã. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor preparado para a nossa vida. Por isso, o fato de você ter passado por coisas difíceis não significa que a tua história terminou. Deus vai renovar, vai reativar, vai restaurar o que você acha que perdeu. Ou seja, o que você acha que perdeu, o que está no teu futuro é muito melhor. Deus tem reservado para você algo muito maior. Deus tem reservado para você algo muito melhor. Você pode estar ferido, mas não significa que você vai ficar caído, que não há mais esperança para você. Deus tem o melhor preparado para a sua vida. Deus tem o melhor preparado para o teu futuro. Deus tem o melhor preparado para o teu amanhã. E Ele não vai te desamparar. Ele está cuidando de você. Nos mínimos detalhes, Deus está cuidando. Por isso que em Joel 2,25 a Bíblia diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Restituição. Você sabe o que é restituição? É pagar com juros aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado, aquilo que saiu do seu caminho, que pertencia a você. Eu acredito que tem certas coisas na nossa vida que está com o nosso nome. Ou seja, tem uma casa com o seu nome, tem uma oportunidade com o seu nome, tem uma família com o seu nome, tem amizades com o seu nome, tem coisas que são suas. E se de alguma maneira aquilo ali sair do seu caminho, acredite, Deus vai te restituir igual ou melhor do que o que você tinha, porque é uma promessa de Deus. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Se a Bíblia diz que os nossos anos vão ser restituídos, o que tem de mais precioso que Deus nos deu aqui nessa terra? Não é o nosso tempo? A Bíblia diz que Deus vai restituir. Deus vai restituir os anos, Deus vai restituir o tempo para você. Deus é poderoso para trazer restituições incomuns para a vida daqueles que creem nele, para aqueles que andam no propósito dele. No verso 21 do Salmo 71 diz assim: aumentarás a minha grandeza. Deus pode aumentar você, mesmo apesar da dor. Isso é profético. Depois da dor, crescimento. Depois da luta, expansão. Depois do processo, aumento. Deus faz esse tipo de coisa. E sabe por que Deus faz? Porque a promessa dele para aqueles que têm sido fiéis a ele. Davi estava sendo fiel a Deus. E Deus prometeu trazer uma recompensa para ele de aumento, de multiplicação. A multiplicação, ela é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus que está reservado para aqueles que são fiéis. A bênção da multiplicação para aquele que serve, para aquele que se dispõe, para aquele que empresta
haverá multiplicação. Olha só, Pedro, ele emprestou o barco dele para que Jesus fizesse aquele barco de púlpito, fizesse aquele barco de plataforma, para que ele pudesse ministrar à multidão. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Ele diz a Pedro, vamos voltar. E houve uma pesca maravilhosa. E sabe por quê que houve a pesca maravilhosa? Foi porque Pedro, ele emprestou algo a Jesus. Sempre haverá crescimento quando você emprestar algo a Deus, quando você der o seu tempo a Deus, quando você se esforçar para Deus, quando você for fiel a Deus, sempre haverá multiplicação. A multiplicação está no teu caminho. Se você é uma pessoa fiel a Deus, se você tem doado o seu tempo a Deus, se você tem doado o seu coração a Deus, se você enfrentou lutas em nome de Deus, até isso, se você enfrentou lutas em nome de Deus, acredite, a multiplicação está já no teu caminho. Então pode se alegrar aí, e se tem alguém que está me ouvindo e que de alguma maneira você se esforçou para o reino, sabe, não foi reconhecido, você se esforçou no reino e pessoas não foram gratas, acredite, tem uma multiplicação aí no teu caminho. Tem uma multiplicação que você vai encontrar. Pode escrever isso, anota aí a data do dia que você está ouvindo aqui essa oração, porque a multiplicação já está no teu caminho, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração, quero orar por você agora, quero pedir mais uma vez que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tem alguém próximo de você que Deus vai te usar. Deus vai te usar para que essa palavra chegue a essa pessoa. Amém? Domingo agora eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã na igreja, aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, vai ser maravilhoso. Deus me deu uma palavra, a rocha do nosso sustento. É uma palavra profética que eu quero ministrar. Eu sei que vai ser incrível. É a igreja que eu congrego, não sou pastor dessa igreja, mas congrego nessa igreja e tenho a alegria de servir. Amém? E deixa eu fazer um convite para você também. Para você que ainda não acompanha o nosso podcast A Voz, tem coisa muito boa que está vindo aí dentro do podcast. E eu não gostaria que você ficasse de fora. Então, se depois você puder se inscrever no nosso canal do podcast A Voz. Gente, tem coisas que meus convidados falaram que foi inédito. Deus conduz até os podcasts, né? É coisa mais incrível. Eu convido você a se inscrever no nosso podcast A Voz. Amém? Também, rapidamente, esse aqui são os nossos livros, certo? Esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. E se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Tem mais de 300 orações, tem centenas de orientações aqui nesse devocional que vai abençoar muito a tua vida. E esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar muito. Se você puder me ajudar compartilhando esse livro com outras pessoas, compartilhe, abençoe outras pessoas, porque Deus fala conosco. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Eu quero agradecer também a todos aqueles que apoiam o canal aqui, que são membros do canal, aqueles que usam o Superchat. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, abençoe a vida de cada pessoa que está aqui agora nessa oração. Nós cremos que o altar tem resposta e esse momento aqui é o momento de entrega, Jesus. É o momento de entrega, é o momento que estamos nos entregando totalmente ao Senhor e sabemos que a recompensa virá. Eu quero orar por restituições hoje. Pessoas que foram roubadas, inclusive no seu tempo. Que haja restituição de tempo, que haja restituição de energia, que haja restituição de saúde, que haja restituição de forças, que haja restituição de finanças. No nome de Jesus, que uma restituição venha sobre a tua vida. No nome poderoso de Jesus Cristo. Nós oramos agora para que toda trava na tua vida se encerre. Oramos para que todo atrapalho no teu caminho cesse. No poderoso nome de Jesus Cristo, meu Pai, visita a vida dessa pessoa, visita a sua casa,
visita sua família, visita seus negócios, visita seus projetos e traga a realização, Pai, de sonhos, traga a realização de conquistas à vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, visita, Pai. Visita a vida dessa pessoa. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Senhor, no nome de Jesus, que haja uma restituição agora. Uma restituição. Eu oro por uma restituição. Que toda inveja caia por terra. Que todo atrapalho no caminho da pessoa, nos negócios dela, na vida dela, todo atrapalho caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela, no nome de Jesus Cristo. Vitória de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Toque-os, Pai, com o teu poder e com a tua graça. Amém e amém. Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: vai haver restituição na minha vida, em nome de Jesus. Hoje a resposta é restituição. Restituição. Você crê? Então compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Não perca, Deus está falando coisas tremendas conosco. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Deus, cremos que o altar tem resposta e por isso nos entregamos inteiramente na tua presença, Jesus. Sê bem-vindo, Espírito Santo. Sê bem-vindo aqui na nossa casa. Sê bem-vindo aonde nós estamos, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Eu senti no meu espírito hoje um desejo de fazer uma oração especial contra todo tipo de obra de maldade, de inveja, de contrariedade a você e a sua casa. O altar tem resposta para isso também. Quando você entrega a Deus toda a tua vida, quando você entrega a Deus o teu futuro, você pode ter certeza que o altar vai te dar a resposta. Esse altar, nós levantamos ele na presença de Deus. Quando nos entregamos, quando nos comprometemos, quando fazemos uma aliança com Deus. Uma coisa é quando você não tem aliança com Deus, mas tudo muda a partir do momento que você faz uma aliança. É diferente, não tem como dizer que é igual, é diferente. E se você ainda não se aliançou com Jesus Cristo, faça uma aliança, se entregue a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Nós estamos declarando o Salmo 65 e antes de declarar aqui, eu recebi o testemunho da Raquel e ela escreveu assim pra gente: minha filha tinha o desejo de ser mãe, mas não conseguia engravidar. Fiz a campanha da carta para Deus, pedindo que o Senhor realizasse esse milagre. E para a honra e glória do Senhor, ela recebeu a resposta no dia do seu aniversário, 19 de março, de que será mãe. O nosso milagre está a caminho. Obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, Raquel. Deus abençoe a tua casa. Não há impossíveis para Deus. Amém? Mais uma mulher que engravida, mais uma mulher que recebe um milagre. Quem faz isso é Jesus. Amém? Nosso foco está nele. É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que intervém. Coloque a sua fé em Jesus. Você pode ter entrado aqui desorientado hoje, com a sua vida bagunçada. Se entregue a Jesus e você verá o que Deus fará na sua vida. A primeira coisa que Jesus faz, quando alguém faz uma aliança com Ele, quando alguém crê que Ele é Senhor e Salvador, é escrever o nome no livro da vida. Ou seja, já começa bem. A eternidade está segurada. E a segunda coisa que Deus faz é transformar você por dentro. Isso vai mudar completamente, sabe, o seu emocional. Quando Jesus começa a fazer uma obra aí dentro de você. É tremendo o que acontece. Você tem que saber sobre isso. E depois Ele começa a endireitar a nossa vida. Ele
começa a mudar tudo. E quanto maior é a sua entrega, maior você vai ver o agir de Deus aí. Amém? Eu duvido que alguém se entregue completamente a Jesus, que não venha viver o extraordinário, que não venha viver algo grande e poderoso. Amém? Então, te entrega para Jesus aí. Quero declarar o Salmo 65. Você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilha com 10 pessoas ou mais. Você pode fazer isso. Amém? Manda aí essa oração para 10 pessoas, manda para amigos, manda para parentes, compartilha nos grupos aí com um monte de gente, certo? Seja um canal de Deus agora. Seja um canal de Deus, abençoe a vida de outras pessoas. Diz assim o Salmo 65: A ti, ó Deus, é devido o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves a oração. Escreve aqui nos comentários: Deus está ouvindo a minha oração. Escreve aí: Deus está ouvindo a minha oração. A ti virá toda a carne, prevalecem as iniquidades contra mim, mas as nossas transgressões tu as perdoarás. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para habitar em teus atos. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Com prodígios nos respondes em justiça, ó Deus da nossa salvação. A esperança de todas as extremidades da terra e do mais remoto mar. Tu, que pela tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam os confins da terra são tomados de medo à vista dos teus sinais. Tu fazes exultar de júbilo as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a regas, grandemente e enriqueces. O rio de Deus está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparado. Enches de água os seus sulcos, aplanando-lhes as leivas, amolecendo-a com a chuva e abençoando as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e os outeiros se cingem de alegria. As pastagens revestem-se de rebanhos, e os vales cobrem de trigo. Por isso eles se regozijam, por isso eles cantam. Glória a Deus. Eu quero hoje trazer uma reflexão, lições aqui desse salmo. E eu quero começar aqui no verso de número 2, que diz assim: Ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Deus não é indiferente às nossas orações. Deus ouve. As pessoas muito me perguntam se pode orar deitado. Quantas vezes já me fizeram essa pergunta? Será que adianta orar deitado? Bem, tem pessoas que não podem se levantar de uma cama. Será que Deus não as ouve? E mais, vamos mais fundo. Você já teve filho pequeno? Já teve filho bebezinho? Quantas vezes o teu bebezinho dormiu no teu colo? Será que o pai ou a mãe vai deixar de dar atenção para aquele filho porque ele dormiu no seu colo? Bem, a mesma coisa acontece quando você dorme orando. Deus não vai deixar de cuidar de você mesmo quando você dorme. E quando você está deitado, Deus te ouve. Quando você está tomando banho, Deus te ouve. Quando você está fazendo lá a sua caminhada, Deus te ouve. Quando você está na academia com fone de ouvido, certo? E você está elevando o seu pensamento a Deus, dizendo: Deus, eu preciso tanto da tua ajuda. Falando com Deus, escutando louvor. Você pensa que Deus não te ouve? Deus te ouve deitado, Deus te ouve caminhando, Ele te ouve lá com o metrô lotado de gente, você sendo esmagado por um monte de gente. Deus te ouve lá. Deus te ouve em todo lugar. Então, nós temos que praticar o que a Bíblia diz, a oração sem cessar. Estar pensando em Deus e já fazer uma oração. E sempre que possível, verbalize a oração. Eu não sei o que eu faria sem oração. A oração nos fortalece, a oração nos acalma, a oração é Deus nos ouvindo. Então, Ele ouve, Ele se importa,
Ele responde. No tempo certo e da forma certa Ele responde. Nem toda oração, a gente tem que compreender isso, é respondida imediatamente. Mas nenhuma oração sincera é ignorada. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. O problema é que muita gente desiste rápido demais. Esse é o problema. As pessoas começam o propósito e não conseguem ir até o fim. As pessoas não têm persistência para orar. E sabe, você quer ter resultados, mas você não quer estar na presença de Deus para ter esses resultados. Você não quer estar na presença de Deus, sabe, permanecer ali até Deus te responder. É claro que algumas coisas não vão acontecer, porque não houve persistência da tua parte. É por isso que continuar orando, mesmo quando não se vê a resposta imediata, é o segredo. Fé é confiar enquanto espera. E eu pratico a fé, eu aciono a fé quando eu estou em oração, quando eu estou crendo que Deus está me ouvindo, que Deus está trabalhando, que Deus está operando. No verso 4 do Salmo 65 diz assim: fartá-lo-emos com a bondade da tua casa. Deus nos satisfaz com a sua santa presença. Olha que tremendo. Deus nos satisfaz com a sua santa presença. É isso que está aqui no verso 4. Davi fala da satisfação que só vem de Deus. Não vem de dinheiro, não vem de carro, não vem de amigos, não vem de muitos relacionamentos. Vem de Deus. Tem uma satisfação que só vem de Deus. Só vem de Deus. Sabe, eu me alegro tanto quando Deus fala comigo. Eu me alegro porque não se trata de só receber uma direção de Deus. Se trata de Deus tirando uma dúvida do meu coração com a sua presença em forma de resposta. Você pode ter tudo e ainda está vazio. Mas quando Deus preenche o seu interior, você encontra contentamento. O Salmo 107, verso 9 diz: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Você sabia que a alma também, ela recebe bens? E a alma recebe bens através da presença de Deus. Verdadeiro bem. A presença de Deus te farta de bens. Farta o teu interior de bens que vêm do céu. Assim como existe a casa, o carro, a empresa, a indústria, certo? São bens, são bens. Existem bens que só vêm do céu. Às vezes a falta que você está sentindo aí é a falta da presença. É a falta que só Deus pode preencher. Às vezes você olha para a sua vida e você pensa assim: a minha vida está sem significado. A minha vida não tem motivo de eu estar aqui, não tem motivo de eu viver. Minha família vai estar muito bem sem mim. Sabe, você está sentindo essas coisas, está falando essas coisas erradas, porque está faltando a presença de Deus na tua vida. E muitas vezes não significa que pelo fato de você estar numa igreja, de você ir todo domingo, que você está acessando essa presença. Porque a presença de Deus ela nos completa. Só que essa presença, ela não escolhe o dia, sabe? Você tem que entender, o seu espírito, ele precisa de Deus todo dia. E você quer saciá-lo só no domingo. Você precisa buscar a Deus continuamente. Porque é uma fome que há em você. É uma fome que está em todos nós. E se a gente tentar preencher esses vazios, esses espaços dentro de nós com outras coisas, não vai funcionar. Tem coisas que vão começar a perder o valor para você. E sabe por quê? Porque não é isso que vai te completar. Não é isso que vai trazer alegria, que vai trazer gozo para a tua alma. Eu estava lendo a biografia de um homem há alguns meses atrás. E enquanto eu li a biografia dele, eu conseguia também identificar, sabe, os vazios de alma que havia dentro daquele homem. Havia muitos vazios.
E ele tentava preencher com fama, ele tentava preencher com muitos amigos, ele praticava várias obras sociais e, sabe, era uma pessoa comprometida com o trabalho e com ajudar o próximo. Mas o fim da vida dele foi extremamente trágico e prematuro. Tudo porque este homem, ele buscou saciar a sua alma com coisas. Praticar boas ações é uma coisa maravilhosa, mas isso não vai te saciar. O que vai te saciar é a presença de Deus. É a única coisa que sacia o homem, é a presença de Deus. Por isso, quando você vem aqui nessas orações, você está recebendo de uma fonte, e não é de mim, é da fonte que vem do alto. Enquanto você está aqui, Deus está enchendo você da presença dEle. Deus está fartando você da presença dEle. Por isso, pare de tentar preencher a sua vida com coisas vazias, externas. Busque a presença de Deus diariamente. O segredo está aqui. Buscar a presença de Deus todo o dia, diariamente. O verso 5 do Salmo 65 diz assim: com coisas tremendas de justiça nos responderás, o Deus da nossa salvação. Deus age com poder na sua vida. Deus não é aquele apenas que te consola, Ele também age, Ele também intervém, Ele responde com poder, e Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle, Ele sabe de todas as coisas. Então para de andar nervoso, para de andar, sabe, brigando com todo mundo, quebrando as coisas em casa. Não faça isso. Deus tem o controle da tua vida. Você está desesperado, e você está desesperado porque está faltando para você. Está faltando para você esse discernimento. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus sabe tudo. Eu não sei, mas Ele sabe. É Ele que me protege, é Ele que me cuida. Meu sustento vem dEle. É Ele que me segura. É Ele que está cuidando de todas as coisas na minha vida. Eu posso não estar sabendo de tudo, mas eu sei que Ele sabe. Por isso, aprenda a confiar em Deus. Mesmo quando você não entende, Deus está trabalhando. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante. Confie em Deus, mesmo quando você não vê o resultado. Aprenda a confiar. Puxa, mas eu queria tanto ver o resultado, mas às vezes Deus não permite. E sabe por que Deus não permite? Porque Ele está querendo que você exerça a sua fé. Você precisa exercer a sua fé. Ele está agindo além do que eu e você estamos percebendo. Então, humanamente nada está acontecendo. Espiritualmente, está tudo no controle de Deus. Tudo no controle de Deus. Ele está agindo, Ele está trabalhando, Ele está batalhando por mim. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora orar por você. Eu quero te apresentar diante de Deus. Também quero falar rapidamente. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui vai ajudar você muito. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Esse aqui é o meu devocional. Uma palavra para cada dia do ano. Um versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo. E se você der de presente esse livro para outras pessoas, eu vou fazer uma dedicatória especial para ti, tá? Você pode adquirir lá no nosso site, adquiriu mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial, ok? E também, domingo agora, nós vamos ter o encerramento de um grande evento, certo? E vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, às 9 horas da manhã. A igreja está em um congresso que começa na sexta-feira, vai ser sexta, sábado e domingo. Vai ter gente de fora, vai ser algo incrível. Eu vou estar encerrando esse evento no domingo às 9 da manhã. Não estou à frente da igreja, hoje eu não consigo cuidar da igreja, mas eu congrego numa igreja já há 20 anos. E eu estarei com a palavra nesse domingo. Vai ser algo incrível, convido você a estar junto conosco. Fica aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Ok? Posso orar por você? Eu senti no meu coração, eu acho que amanhã de manhã eu vou fazer isso também na oração, de orar contra a inveja, contra a contrariedade, orar contra a maldade,
certo? Eu quero orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua família, certo? Em nome de Jesus. E quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa diante de Ti, aqueles que colocaram seus pedidos aqui nos comentários, que estão apresentando seus filhos, seu casamento, que estão apresentando as suas necessidades, seus desafios. Senhor, em nome de Jesus eu oro por um milagre agora na vida de cada pessoa. Nos colocamos no altar de Deus porque no altar tem resposta. Senhor, e que as entregas comecem agora. A entrega do coração, a entrega da família, a entrega da vida no altar. Nós nos entregamos totalmente a Ti, Jesus. Sim, entregue-se a Deus agora. Você que está aqui nessa oração, entregue-se a Jesus. Deixa Deus te atrair para o altar. E o altar vai trazer resposta para você, no nome de Jesus Cristo. A provisão vai ser resposta, a cura vai ser resposta, o milagre vai ser resposta, a direção vai ser resposta, a proteção vai ser resposta, o livramento vai ser resposta, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, pedindo, Jesus, toque-os com a Tua presença. Senhor, que a presença de Deus toque em cada pessoa. Espírito Santo, aquele que está clamando e está pedindo, Senhor, sacia a mim, me toca com a Tua presença, me enche com a Tua presença. Meu Pai, que essa pessoa seja cheia da presença de Deus agora. Que a presença de Deus venha sobre ela, que essa bondade do Senhor, que está descrita aqui nos Salmos, que Deus age, que Deus intervém. No Salmo 65, Senhor, que essa bondade entre na vida dessa pessoa agora. Que essa bondade enche a vida dela agora, no poder e na autoridade do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Seja um canal de Deus agora e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E amanhã, 6 e 7 da manhã, eu estarei ao vivo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a presença do Senhor encha a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos, Pai, que no Teu altar, toda a nossa casa está. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa casa servirá ao Senhor. Está tudo no altar de Deus, nossos pedidos, nosso clamor e também a nossa vida. Nos entregamos a Ti no altar, Jesus. Totalmente nos entregamos a Ti e pedimos o Teu favor, pedimos a Tua graça e pedimos a Tua bênção. Toca com o Teu poder, Senhor Jesus, na vida dessa pessoa. Toca com o Teu poder na casa dela, na família dela, nos negócios dela e nos sonhos dela. Eu oro, Senhor, declarando que a nossa entrega, a nossa obediência está no altar. Queremos obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes, nos rendemos a Ti, Senhor, totalmente. Essa pessoa, Pai, que está com dúvidas, essa pessoa que tem decisões importantes para tomar, eu oro para que o Senhor dê sabedoria para ela. Eu oro para que o Senhor dê graça, eu oro para que o Senhor dê favor a ela e ajude ela a tomar decisões importantes. Toque-a com o Teu poder, Jesus. Toque-a com a Tua graça. Toque-a com o Teu favor. Libera do Teu favor, Pai, sobre a vida dela, no nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que pesa sobre essa pessoa, tudo aquilo que pesa nos ombros, tudo aquilo que pesa no pescoço dela, sobre ela, que ela seja livre agora, que o jugo seja quebrado pela unção de Deus. Toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Cada pessoa que está aqui nessa live, que ela seja tocada pelo Teu poder, que ela seja tocada pela Tua graça. E essa pessoa, Pai, que precisa de um norte, que precisa de uma orientação para algo que ela quer fazer e ela quer ter certeza, Senhor, fala com ela, revela-te a ela, dá a direção certa para ela e coloca nela a paz, Pai, para decidir segundo
a tua vontade, segundo o teu propósito na vida dela. Guarda seus filhos, guarda seu casamento, guarda, Senhor, tudo que estiver ligado a ela, todas as áreas da nossa vida, Senhor. Visita com o teu poder, Jesus. Visita com a tua graça. E nós cremos, Senhor, que o altar tem resposta. Por isso a nossa entrega é total no altar. Nos entregamos totalmente a Ti, Jesus. Totalmente. Queremos andar segundo a Tua vontade. Te pedimos perdão pelas nossas falhas. E que o Senhor esteja, Senhor, nos guiando em todas as coisas. Assim oramos e assim te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Eu sei de uma coisa, tem muitas pessoas que precisam tomar decisões. Tem muita gente que está escutando essa oração, essa live agora, e precisa tomar decisões importantes na sua vida. O Senhor vai te guiar. O Senhor vai te mostrar o melhor caminho que você deve seguir. Hoje eu estava orando e o Senhor me falou muito sobre isso. Tem muita gente indecisa, tem muita gente para tomar decisões importantes e que não sabe o que fazer. Tem pensado muito, mas não tem conseguido agir porque não quer agir mal, não quer errar. O Senhor é Deus que vai te dirigir, que vai te mostrar o caminho. Amém? Eu creio nisso. O Senhor vai te mostrar o caminho. Você não vai ficar perdido. Você não vai ficar perdido. Em nome de Jesus. O Senhor está te dando sabedoria, o Senhor vai te dar clareza e o Senhor vai te dar paz para você tomar as decisões. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. O altar tem resposta para mim. Escreve aí, o altar tem resposta para mim. A resposta que você está aguardando vai vir da parte de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui que eu recebi, o testemunho da Sandra, e ela escreveu assim: eu estava desempregada e o Senhor fez o propósito de 15 dias de oração para portas abertas. Eu fiz e em 10 dias Deus me abriu uma porta. E no dia 20 de agosto de 25 comecei a trabalhar. E depois de 8 meses comprei o apartamento onde moro há mais de 14 anos. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, toda a honra e toda a glória ao Senhor. E agradeço ao Senhor, pois ouço suas orações todos os dias há mais de 4 anos e através delas minha vida mudou. Que Deus abençoe o Senhor e a sua família. Deus é fiel, Jesus vive, nós cremos no poder de Deus. Amém? Creio que vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Ainda as coisas que veremos aqui através da oração, através do clamor. Por isso, você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Me ajuda também compartilhando essa oração. No final, não esquece, certo? Talvez agora não seja o momento de você sair da oração, mas no final, não esquece de mandar para 10 pessoas ou mais, manda para grupos. Deus vai falar contigo, mas faz um compromisso aí com Deus agora mesmo. E quando terminar essa oração, você vai compartilhar. Amém? Quando terminar essa oração, você vai mandar para os teus amigos, vai mandar para os teus parentes, vai mandar para as pessoas próximas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 62, que é o salmo de hoje, que diz assim: somente em Deus espera silenciosa a minha alma, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha fortaleza, não serei grandemente abalado. Até quando acometereis um homem, todos vós, para o derrubardes, como a um muro pendido, uma cerca prestes a cair? Eles somente consultam como derrubá-lo da sua alta posição. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no íntimo maldizem. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os filhos de Adão são vaidade, e os filhos dos homens são desilusão. Postos na balança subiriam, todos juntos são mais leves do que um sopro.
Não confieis na opressão, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes tenho ouvido isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a benignidade, pois retribuis a cada um segundo a sua obra. Eu quero hoje trazer lições aqui para você do Salmo 62. E uma das coisas que eu aprendo é que está no verso 1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Davi não está dizendo que a vida era fácil. Ele está dizendo que a sua alma encontrou um lugar de espera. E isso é maturidade espiritual. Porque o corpo corre, a mente se agita, as emoções oscilam, mas a alma, ela precisa aprender a esperar somente em Deus. Ontem eu estava tirando um tempo de meditação, de oração, e me veio, uma palavra para que eu estudasse essa palavra e não pregasse ela, estudasse para mim. Então eu peguei uma palavra sobre o controle de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, e fiz o estudo e comecei a ministrar para mim aquela palavra. É como se eu estivesse, olhando para dentro de mim e pregando para mim: Vinícius, Deus está no controle de todas as coisas, não tenha medo. E comecei a pregar aquela palavra para mim, fiz um estudo sobre o controle de Deus e depois comecei a pregar aquela palavra para mim. Peguei aquela palavra para mim, porque eu entendo que nós temos que aprender a esperar em Deus, aprender que Deus está no controle de todas as coisas. E quando o salmista diz aqui: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, ele estava dizendo: eu aprendi a esperar. Eu tive que aprender, ou seja, não era uma coisa que era comum a ele. O que talvez fosse comum a Davi era a agitação, ser impulsivo, ser o tipo de pessoa, que fala e depois pensa no que falou, mas ele teve que aprender a esperar. Ele teve que colocar a sua alma em aprendizado. E é isso que eu e você precisamos também. Nós temos que começar a aprender a como esperar em Deus. Isso significa que nós temos que muitas vezes desconstruir um padrão que a gente já vem vindo na vida. Porque às vezes o padrão que a gente está vivendo não é o padrão de Deus. O padrão que às vezes a gente está vivendo é o padrão da correria. É o padrão, de você ser impulsivo. É o padrão de você pensa depois, age primeiro. Mas quando você começa a ter maturidade espiritual, que isso não nasce da noite para o dia, isso nasce das experiências, isso nasce da comunhão com Deus, isso nasce também de você aprender a discernir o que Deus está falando com você, Você começa a desconstruir um mau hábito, um mau aprendizado. Então, a sua alma quer correr, mas quando você coloca ela a aprender a esperar em Deus, você muda completamente a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de resolver certas coisas. E eu aprendi que a salvação aqui nesse texto não está falando apenas sobre a eternidade, é também sobre livramento, socorro e intervenção e também sustento. Em Isaías capítulo 30, verso 15, a Bíblia diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, olha só, e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesse versículo? Ele está dizendo assim: sua força não está só em reagir, sua força também está em descansar nele. Isso é forte, hein? Porque a gente está acostumado a reagir, a gente está acostumado a fazer algo, mas Deus
ele nos chama a reaprender certas coisas. Então, não é porque eu vivi muitos anos correndo rápido para tomar decisões que eu vou viver a vida inteira assim. Eu posso mudar, eu posso pensar diferente, eu posso decidir melhor, eu posso orar um pouco mais antes de reacionar, eu posso pensar e pensar e pensar antes de falar. Eu posso, em vez de mexer com tudo, mexer devagar nas coisas que precisam mudar. Ou seja, o que Deus está nos ensinando aqui nesse salmo é que eu tenho que aprender a desconstruir alguns ritmos na minha vida para entrar no ritmo de Deus, para entrar no ritmo do Espírito. Então, sabe, nós temos que passar por esse processo, o processo de reconstrução, o processo de mudança, o processo de abandonar hábitos, abandonar uma certa maneira de fazer as coisas e fazer agora do jeito certo. É como se fosse uma reprogramação do interior, da alma. Agora não fazendo as coisas do jeito que eu fazia, mas agora fazendo do jeito que Deus quer que eu faça. Entenda, o verso 2 também diz uma coisa interessante, do Salmo 62. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Deus não é só ajuda, Deus é rocha. Davi usa a imagem da rocha porque rocha fala de estabilidade, firmeza, permanência. Pessoas mudam, cenários mudam, recursos acabam, emoções variam, mas Deus permanece. E aqui nesse texto, quando diz só Ele é a minha rocha, está dizendo que Deus é um lugar que não muda. Deus não muda a maneira de pensar. Deus não muda a maneira de falar. Deus não muda a maneira de agir. Agora, será que não está faltando para mim passar mais tempo com Deus? Para que eu aprenda como Ele é? É como eu digo, nós não podemos apenas ter a fé como um escudo. Nós temos que aprender com Deus o que Deus é, para que a gente seja também. Ou seja, Deus é misericordioso, então eu tenho que ficar tempo suficiente com Deus para aprender a ser misericordioso. Deus é um lugar de paz. Deus age com extrema sabedoria. Eu tenho que ficar tempo suficiente com Deus para que eu também tenha essa paz e para que eu aprenda também a agir com sabedoria como Ele é. Por quê? Porque Deus é um lugar que não muda. Deus é alguém que não muda. Mas eu preciso mudar. Mas eu só vou mudar se eu passar tempo com Deus. Se eu colocar os meus pés em cima da rocha. Ah, que tremendo isso. Deus é um lugar que não muda. E eu preciso mudar, eu preciso colocar os meus pés lá e mudar. Então, aquela coisa que diz assim, eu sou assim, sempre vou ser assim. Não, você vai ter que aprender a mudar. Você vai ter que aprender a mudar. Você vai ter que ficar tempo suficiente num lugar de estabilidade para que você seja uma pessoa estável também. Então, se você é uma pessoa, sabe, que gosta sempre de fazer as coisas do seu jeito e você pensa assim que você nunca vai mudar porque você é assim, sabe, eu acredito que às vezes a gente não quer mudar mais. Eu penso que às vezes a gente não quer mudar mais porque a gente pensa assim, eu sou assim, eu tenho que me aceitar. Mas quando você entra na presença de Deus, você vê
um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de comportamento. E se você ficar tempo suficiente ali em Deus, se você ficar tempo suficiente em Deus, você vai mudar a sua forma de pensar, você vai mudar a sua forma de ser, porque Deus é um lugar que não muda. Nós precisamos mudar, e quando ficamos nesse lugar, nós aprendemos com aquele que é. Então eu creio que nós precisamos passar mais tempo com Deus. Nós precisamos passar mais tempo com Deus para mudar nossa mentalidade, mudar nossa maneira de ser, mudar nossa maneira de agir, sabe? Nós precisamos passar esse tempo com Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração, amém? Eu sei que essa palavra aqui, ela já está ajudando alguém, e guarde essa palavra no teu coração. A rocha é um lugar seguro, e Davi está dizendo, o motivo de eu não cair completamente não é a minha força, é a firmeza de onde eu estou apoiado. Então você aprende que Deus é um lugar estável, e em Deus você pode descansar. Se você estiver andando, caminhando com Jesus, a rocha da tua salvação, a rocha do teu sustento, certo? Você não será abalado. Enquanto você estiver com os teus pés na rocha do teu sustento, você não vai ter problema. Amém? Glória a Deus. Pega aí essa palavra. Eu já tenho agora até a palavra que eu vou ministrar domingo. Eu vou ministrar sobre a rocha do nosso sustento. Certo? A rocha do nosso sustento. Nós vamos ter um evento. A igreja, na verdade, vai ter um evento. É gratuito, todos podem participar. Inclusive vai vir preletores de fora. Sexta, sábado e domingo. E domingo eu vou fazer o encerramento. Certo? Domingo eu vou fazer o encerramento. Vai ser algo incrível. Vai ser maravilhoso. Certo? E você é nosso convidado. Endereço da igreja em Alphaville, em Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Não estou à frente da igreja, tá? Mas congrego nessa igreja e sirvo nessa igreja. Quando eu não estou viajando, me colocam para pregar lá, tá? Então domingo agora, 9 da manhã, estarei ministrando. Vai ser uma bênção. Também quero falar rapidamente para você, esse aqui é meu livro novo, Café com Jesus. Ele é um devocional, tá? Uma palavra para cada dia do ano. Tem 365 orações aqui, centenas de conselhos. E esse é um livro bom para você também dar de presente para clientes, para amigos, para familiares. E se você tiver, né, essa oportunidade de presentear outras pessoas, eu vou fazer uma dedicatória especial para você aqui nesse livro, ok? Vá lá no nosso site www.vinicius7.com.br e adquira esse livro aqui, vai ser bênção na tua vida. Amém? E ore por nós. Hoje eu estou retornando para São Paulo, certo? E amanhã já estarei, se Deus quiser, lá. Tenho muita coisa para fazer. Agradeço as orações de todos também. Muito bem. Deixa eu orar por você agora. Deixa eu colocar você diante de Deus. Coloca aqui nos comentários. Qual o maior desafio que você tem ainda essa semana para vencer? Tá? O maior desafio que você tem ainda essa semana para vencer. Escreve aqui nos comentários. Às vezes alguém próximo de você que está numa UTI, alguém próximo de você que tem que pagar muita conta, né? É muito importante, gente. É muito importante você colocar aqui e nós orarmos. Amém? E se você puder, manda para 10, para 20, para 100. Me ajuda a compartilhar. Seja um canal de Deus para abençoar alguém. Seja um canal de Deus. Mande essa oração para outras pessoas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Mande aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, é no nome poderoso de Jesus Cristo que eu te peço, toca com teu poder na vida dessa pessoa. Toca com teu poder na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos e nos seus sonhos. Nós vamos ao altar de Deus, aonde é estabilidade, e nos rendemos nesse altar totalmente, nos rendemos a Jesus, nos rendemos à palavra, às direções de Deus. E meu Pai, nós não queremos permanecer os mesmos, nós queremos ser mudados pela Tua glória. Nos rendemos a Ti, Jesus. Te pedimos perdão, Pai, por toda vez que
andamos longe do Teu propósito, longe do Teu querer, longe daquilo que o Senhor tinha planejado para a nossa vida. Mas oramos, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor reconstrua, restaure, mude nossa mentalidade, mude a maneira de caminhar. Queremos andar, Senhor, totalmente aliançados no propósito, naquilo que o Senhor tem reservado para nós. No nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, por toda pessoa que chegou doente aqui nessa oração, para que ela seja curada. Eu digo a toda doença, renda-se ao poder e ao nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, que você seja curado completamente. E eu apresento no altar de Deus agora todos os pedidos de oração, todo clamor que está aqui. Eu oro para que o milagre aconteça, eu oro para que o sobrenatural seja liberado, eu oro para que a vida de Deus manifeste em você agora. Jesus, toque-os com o teu poder e toque-os com a tua graça. Toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, com o teu poder. E Pai, o Senhor ouve o clamor de cada um dos teus filhos e nós te pedimos um milagre, uma intervenção. Amém e amém. Glória a Deus. Me ajude a compartilhar essa oração. Você foi abençoado, sua casa foi abençoada. Manda aí para 10 pessoas e amanhã, 6 e 7 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui na oração. Nós vamos fazer um ato profético amanhã, tá? Amanhã de manhã, às 6 e 7 da manhã, nós vamos fazer um ato profético aqui. Vem estar com a gente, que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.